Olá, tudo bem? Você sabia que a Espanha teve uma das experiências políticas, uma das experiências de governo mais importantes do mundo na primeira metade do século XX? 14 de abril de 1931. En las calles, una nueva bandera, la tricolor, y un nuevo himno, el de Riego. España, dicen, se acostó monárquica y se levanta republicana. 2 días antes, unas elecciones municipales, pensadas para legitimar al gobierno del rey, acaban en vuelco. Los republicanos ganan en las capitales de provincia y Alfonso XIII abandona el país. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, especificamente sobre o período da Segunda República na Espanha, que durou de 14 de abril de 1931 até meados de 1939, com a vitória dos fascistas na Guerra Civil comandada por Franco. Essa vitória resultou numa ditadura de 36 anos que só foi encerrada com a morte do ditador Francisco Franco. Vale dizer que a Espanha, em 1931, instaurou a chamada Segunda República, acabando com a monarquia que vigia no país desde o século XV, quando a Espanha se constituiu como nação, tirando um breve período, quase 2 anos mais ou menos, entre 1873 e 1874, quando vigorou a Primeira República, que também foi derrubada por um golpe de Estado comandado por um general. Eu queria pedir para você que está assistindo aqui, que chegou até aqui, curtir esse vídeo, se possível comentar, deixar mais perguntas para um próximo vídeo sobre esse assunto ou sobre outros assuntos similares, enfim, semelhantes, afins a esse tema da Guerra Civil, da Segunda República da Espanha. Mas, por favor, curta esse vídeo, é muito importante para a gente, para que mais gente possa alcançar esse conteúdo que a gente publica aqui no canal. E se ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. Então, como eu disse agora há pouco, a Espanha inaugurou no dia 14 de abril de 1931 a chamada Segunda República. Esse processo culminou, enfim, após várias lutas que a Espanha viu durante a década anterior, a década de 20, que teve inclusive uma ditadura do Primo de Rivera que durou de 1923 a 1930. Mas em 1931 a Espanha instaurou a Segunda República, pondo fim à monarquia e aí começando um período de intensas reformas republicanas de caráter social-democrata. O governo republicano era constituído do Partido Republicano, enfim, dos republicanos, e por socialistas também, do Partido Socialista Obreiro Espanhol e outros partidos menores. Mas a linha do governo era uma linha social-democrata reformista. Embora houvesse pressão de vários lados, essa era a linha do governo espanhol naquele momento. Entre as reformas que se destacaram nesse período, no período da Segunda República, vale destacar as reformas políticas, que abriram espaço para a maior participação da população, sobretudo das mulheres, que não tinham direito a voto até aquele momento. A Segunda República trouxe a separação e a independência dos poderes. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário ficaram novamente independentes, ao contrário do que era durante a monarquia. Naquele momento, a Espanha escolheu um governo parlamentarista e com liberdade de organização partidária, com liberdade de ideologia, com liberdade de organização política, inclusive dos sindicatos, da sociedade civil como um todo. Entre as reformas sociais, a mais importante, o pilar mais importante dessas reformas foi o estabelecimento da igualdade de condições entre todas as pessoas, independentemente de sexo, de raça, de cor, de origem, procedência e, sobretudo, de classe social. Não valiam mais os títulos de nobreza para se ter privilégio de qualquer tipo, por exemplo, no acesso à educação pública, no acesso ao trabalho, enfim, à saúde pública, que também começou, a gente vai falar já sobre a saúde pública, que foi impulsionada também nas reformas sociais. A educação pública ganhou uma força monumental,
foram construídas logo no início da Segunda República centenas de escolas em todo o país. Praticamente toda a população passou a ter acesso à educação pública e educação laica, separada da igreja. Não era mais a igreja que ia determinar como os espanhóis iam pensar isso dentro das escolas, né, falando. E isso também abriu possibilidade para as mulheres terem acesso à educação e, com isso, também terem acesso a profissões como de professora, gestora pública, entre tantas outras áreas. Também foi garantido o direito ao aborto. As mulheres tiveram uma série de conquistas durante a Segunda República, entre elas o direito ao aborto e o direito ao divórcio, que era proibido até então. Além disso, determinou-se o fim de qualquer censura à imprensa, aos meios de comunicação. A imprensa espanhola e a sociedade de modo geral passou a gozar de plena liberdade de manifestação, de plena liberdade de expressão. A saúde pública, como a gente dizia agora há pouco, foi outro pilar importantíssimo das reformas sociais da Segunda República. Foram construídos hospitais e todos com acesso ao conjunto da população. Os trabalhadores tiveram uma série de benefícios, por exemplo, em relação a acidentes de trabalho. Foi instaurada jornada de 8 horas, que aí já está no campo da economia, mas não deixa de ser uma reforma social. Foi também garantido o direito de greve, entre outros direitos relacionados ao bem-estar do trabalhador e da população de modo geral. No tocante às reformas econômicas, falei agora há pouco, foi instaurada a jornada de 8 horas, foi instaurado também o salário mínimo, que vigorou em todo o país, e também foram feitas uma série de medidas, como por exemplo, um impulso à agricultura, uma reforma agrária, sim. E a gente tem que considerar que naquele momento, na década de 30, mais da metade da população da Espanha trabalhava na terra, mais de metade da população tinha o seu sustento baseado na terra, né, na agricultura. Portanto, essas reformas econômicas deram impulso à Espanha e garantiram que os efeitos da crise de 1929 fossem aos poucos sendo revertidos. A gente falou de forma muito resumida sobre as reformas da Segunda República. A gente pode falar mais no outro vídeo sobre a Guerra Civil, que estancou esse processo, que eu ressalto, era um processo de caráter social-democrata. Era algo parecido com o que havia ocorrido na Alemanha na década anterior, que ocorria em outros países, com a França, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, enfim, era um governo social-democrata, não tinha absolutamente nada a ver com o comunismo, mas esse pouco verniz social-democrata foi suficiente para desatar essas reformas, foram suficientes para desatar a ira da Igreja Católica, que na época era muito forte junto a setores dos militares da Espanha, tanto que junto com esses militares aconteceu o início da Guerra Civil em 18 de julho de 1936. E após 3 anos de guerra, no qual a Espanha teve ajuda muito forte, muito intensa da Alemanha e da Itália, que cederam tanques, cederam exércitos, cederam aviões. A Alemanha, inclusive, na verdade, usou a Espanha como um grande laboratório para o que estava por vir, para os planos de expansão que resultaram na Segunda Guerra Mundial. E só com isso, só com Franco recebendo o apoio de Mussolini e de Hitler, a Segunda República foi derrubada e foi encerrada essa experiência tão linda e tão, até hoje, referência para os povos do mundo em termos de garantia de direitos da população, em termos de benefícios para o conjunto da sociedade, baseado nos princípios de igualdade, enfim, e de justiça social. Há uma série de livros, documentários, filmes que falam sobre a Guerra Civil e alguns também sobre a Segunda República Espanhola. Eu, ano passado, em 2019, li muita coisa, porque eu visitei a Espanha, foi pela primeira vez a Espanha, e não pude deixar de conhecer a experiência da Segunda República e saber o que houve na Guerra Civil. Entre tantos livros, eu recomendaria esse aqui. É o livro do Santos Juliá,
em espanhol, não tem traduzido no Brasil, mas recomendo muito. A Guerra Civil Espanhola, da Segunda República à ditadura de Franco, que eu lembro durou 36 anos, entre 1939 até sua morte em 1975. Recomendo muito o Santos Juliá. Se você gostou, reforça aqui, dá o like aí, dá a curtida aí e a gente volta no próximo vídeo. Um grande abraço.